site, né? E aí eles viram alguns trabalhos que a gente já executou. Foi bem legal, foi bem gostoso, Foi bem de boa. Tá rodando? Tá. Então, gravando, vamos lá? Bora lá. 6º dia de Pode Criar. E olha só com quem eu tô aqui, ó. Fábio de Souza, beleza, meu rei? Tudo bom? Legal, obrigado prazer. aí por ter aceitado o convite, estar aqui presente. Chegou bem? Tranquilo? Sim, tranquilo, muito bem. Boa, obrigado, bom estar viu? aqui. Fábio, seguinte, hein? Você estava contando aqui nos bastidores um pouco sobre a questão da cenografia, do seu processo na área e tal. E eu sinto que no audiovisual, a maioria da galera pensa em vídeo, né? Sim. Ou é câmera, ou é áudio, mas tem a parte cenográfica, né? Inclusive, olhando aqui até o cenário, a gente vê que tem toda uma construção cenográfica. Sim. Como que foi para você cair na cenografia? Você já era apaixonado por essa área? Como que foi um pouco? Conta um pouco essa sua paixão pela cenografia. Eu acho que a paixão foi desenvolvida, né? Na verdade, eu tinha um interesse pelas artes plásticas, sem saber o que era de fato as artes plásticas. Eu gostava muito de desenhar quando criança. Massa. E aí fui caindo nesse lance do desenho, da criação e tal, do espaço. Meu desenho sempre teve uma coisa do espaço, né? Uhum. E aí eu fui de uma ONG chamada Projeto Carmim, e essa ONG que na verdade falou, olha, eu acho que pelo que eu vejo de você, dentro do que o Instituto Criar está oferecendo de curso, eu acho que você tem uma pegada mais para cenografia. E aí eu acreditei que eles estavam falando, e eu achei interessante, sim, porque até lá nessa outra ONG eu que criava o cenário sem saber que isso era uma coisa, uma profissão, sim, né? Porque a gente é difícil ter essas referências do meu cotidiano, não conheço ninguém da minha família, parentes, amigos, enfim. E aí eles que me apontaram esse caminho para a cenografia, e aí descobri a cenografia inicialmente aqui no Criar. Mas foi nessa ONG então que você conheceu o Criar? Você não conhecia o Criar, não tinha ouvido falar? Não conhecia. E eles tinham essa parceria com o Instituto Criar? Inicialmente o Criar fazia uma parceria com ONGs, e as ONGs mandavam os 10 melhores alunos que se destacavam dentro de um contexto social e tal, engajamento social, político e tudo mais, enfim, e que tinham comprometimento, assim. Então, acredito que... E aí eles me indicaram para cá. Então, inicialmente era assim. Hoje acho que é um pouco diferente. Vem das escolas, né? Tem uma parceria com as escolas, hoje prefeitura, acho que tem a questão né? das escolas, ONGs, tem outros modos de chegar, né? E aí, quando você veio para cá no Criar, que você olhou toda essa estrutura e tal, logo de cara, qual foi a impressão que você teve, assim, por ser a primeira vez, você lembra desse sentimento? Eu acho que... eu não lembro desse sentimento, mas foi uma coisa nova, assim, na minha vida, porque até então é isso, eu não sabia para onde ir, né? Eu não tinha referência. E aí eu fui abraçando as oportunidades que a vida foi me dando, que eu fui abraçando, né? Enfim, fui me jogando. O caminho foi aparecendo e você foi... Foi indo. Eu falei, vou para esse lugar. Porque até então, não sabia o que fazer. Quantos anos você tinha nessa época, mais ou menos? Eu acho que eu tinha 20... Uns 20 anos? Acho que 20, E é difícil mesmo, né? Quando você é novo, assim, você não tem muita referência e tal. Cheguei aqui, aí tinha as oficinas, né? Mas ainda muito solto, né? Não tinha os materiais, o Criar estava se formando, né? A gente tinha muito um brilho nos olhos porque tinha muito convidados, assim, globais que vinham aqui, né? Até mesmo Luciano Huck, sei lá, ou outros cineastas, Babenco, vinha uma galera legal conversar com a gente, enquanto o Criar estava se organizando estruturalmente, assim, né? Hoje eu consigo perceber o que estava rolando, né? Entendi. Porque tinha mais papo do que talvez a questão técnica mesmo. Prática. Que Mas foi interessante imaginar que aquela galera que a gente via na tela estava ali conversando com a gente e falando, aqui é um lugar de poder. Boa. Deve Inclusive, ser legal. para quem não conhece até a história do Criar, é até legal falar para a audiência. O Luciano Huck teve a ideia inicial, né? Sim. Ele que olhou, assim, eu lembro até hoje que ele conta essa história, né? Que ele olhou para a equipe, assim, de gravação e falou, nossa, quanta gente trabalha por trás de um vídeo, né? Seria legal ter um curso voltado e tal. Exatamente. E era um ano? No seu período foi um ano também de curso? Vocês passavam o dia integral aqui? Como é que... Não, 1 ano e 6 meses, contando com o estágio. Aham. A gente fazia um ano era só o período da manhã, mas podia ficar à tarde fazendo algumas atividades livres, né? E aí, depois de um ano, o Criar indicava para um estágio.
Na área que a gente mais se identificava. A gente tinha, como era o começo, então tinha muita coisa. Tinha gente que foi para Alamo, tinha gente que queria ir para O2 Filmes, TV Cultura, TV Globo, enfim, tinha uma enxurrada de eu tive essa honra de ir para uma empresa de publicidade, que na época é a Movie Art, não sei se existe ainda, faz tempo que eu não vou lá, mas deve existir. E aí fui indo para esse lugar aí. Mas aqui, voltando um pouquinho aqui na questão do criar, qual oficina que você fez aqui? Eu fiz cenografia. Cenografia? Cenografia, é. Caraca, e como é que foi trabalhar assim, ou aprender cenografia nesse momento inicial do criar, né, que não tinha tanto recursos, equipamentos, vocês assistiam mais referências de vídeo, você lembra mais ou menos como eram as aulas, assim? Então, a gente assistia bastante vídeo, tinha bastante conversa com a professora, nossa professora era uma arquiteta, né, tinha um conhecimento em arquitetura, então ela tinha um olhar teórico bom, assim, era bem provocava bastante a gente, para a gente pensar como fazer. Ela não, tipo, ó, faz desse jeito que funciona, né? Então, eu respondi. Sim. Era uma questão mais da didática mesmo, né? De ensinar o processo de construção do que necessariamente tem aula. A gente tinha aulas de história do cinema, então foi interessante que, às vezes, os professores já puxava, que cenografia legal, vamos ver o vídeo X, o filme tal, né? Vamos assistir o filme Y, e aí a gente ia absorvendo. Claro, cada um tem um olhar. Eu fui assistindo os filmes e tal, esses ícones assim do cinema e olhando a cenografia, né? Ou todo, né? A direção de arte, mas naquela época, com 20 anos, o olhar era bem menos filtrado, do que hoje em dia, que você já tem uma bagagem, tem uma trajetória. Mas foi importantíssimo a passagem no Instituto Criar, assim, tanto que até hoje eu vivo disso, né? E quando encerrou, né? Encerrou o processo ali, como é que foi a expectativa de trabalhar em algum lugar? Foi logo na primeira entrevista que você conseguiu? Foi na segunda? Você lembra? Então, a gente... Foi um grande privilégio, é isso que eu digo, assim, porque como tinha o fundador, é o Luciano Huck, e tinha a carta do Luciano Huck, todo mundo recebia a gente, né? Então, não tive entrevista. Já entrei, entendeu? Era tipo, como se fosse o QI, né? É uma indicação do... E aí entrava lá. E claro, tinha uma expectativa, porque a gente sai daqui achando que vai ser cenógrafo, vai ser diretor de arte, coisa do tipo. E na verdade lá você aprende que onde o chicote estrala mesmo, assim, né? Sim. A gente mal tinha contato com a cenografia, eu tinha contato com tudo. Eu era um grande ajudante. Um ajudante de tudo, de luz, de câmera, de figurino, de guardar, de limpar, de varrer, de recolher. Era um ajudante geral do estúdio, da produtora, né? Qual que era o nome da produtora mesmo? Movie Art. Movie Art, né? E aí eles se cederam, eles queriam me registrar, mas curiosamente eu não sei porque eu não quis. Eu sempre quis mais, assim, de um jeito bem intuitivo, assim. Eu falei, não sei se é isso que eu quero. Porque também via, era uma pilha, né, publicidade, assim, era assustador o quanto eles trabalhavam. Todo dia era um filme. Eu via a galera naquele rolê... Te assustou um pouco? Me assustou um pouco, porque assim, vi coisas assim que eu assustava, falando assim bem claro, assim, via a galera usando droga pesada para poder dar conta do vir à noite, 24 horas, 48 horas. E para aguentar diárias longas, a galera... Eu via a galera naquela vibe, ganhando dinheiro pra caramba, vi os peão, chamava os peãozão, entrando com carrão. Era da hora, falei, não, que legal, né? Mas aí conversando com eles, eles não tinham vida, eles não vinham família. A mulher usufruía a grana, os filhos usufruíam a grana, mas ele tinha um carro para parecer que usava essa grana, mas eu via a galera se acabando, entendeu? E isso foi muito forte para mim. Até que ponto o dinheiro é bacana, assim, né? E aí saí. E essa reflexão, você falou, ok, tem uma grana aqui e tal, mas eu não vou ter tempo para gastar com qualidade e tal. Mas foi lá que eu vi porque assim, aqui no Criar eu aprendi cenografia, mas a cenografia tem vários segmentos dentro da cenografia. E lá eu me encantei com os pintores de arte. Tem uma galera, uma família super foda, né, que é da família do seu Darcy e tal. E lá eu vi os pintores fazendo imitação de madeira, de mármore,
paisagens, numa escala grande, tudo muito rápido, com um time super afinado, fazendo acontecer, Cara, do dia para noite. Nossa, Falei, explica um pouco mais. O que é pintor de arte? Assim? O que é dentro da cenografia? Dentro da cenografia, a pintura de arte é responsável pelo truque visual, assim, né? É que antes não tinha os recursos tecnológicos, sei lá, não tinha adesivo que faz isso, né? Tem uma plotagem que faz isso, tudo na mão, assim. O cara quer um céu, que é uma praia atrás, era feito na pintura, né? Como se fosse um grande mural, né? Um grande grafite, vou chamar de como se faz um grafite, mas tudo no pincel, na pistola, né? Enfim. E eu me encantei, porque eu vinha desse lado das artes plásticas, né? Eu gostava de fazer coisas pequenininhas, e aí vi o que era pequenininho podia ser transformado numa coisa de, tipo, 10 metros por 6, 20 metros, enfim. E eu me encantei e falei, não, eu acho que eu quero, dentro da cenografia, né? Porque tem, sei lá, algumas, né? Pintura de arte, tem os cenotécnicos que mexem com madeira, tem os aderecistas, tem os contra-regras, enfim. É um campo muito grande da cenografia, né? Tem os escultores, enfim, é uma gama de... É um leque gigantesco. Muito grande, assim, né? Que não dá tempo também de aprender num tempo de 1 ano no criar. Mas eu não conhecia que era tão forte esse segmento de pintura de arte e pagava bem, assim, também. E então me encantei com isso, assim. E foi na Movie Art que você viu essa galera, assim. Você lá. saiu de lá, né? Porque você tinha tido aquelas reflexões e tal, mas você já saiu, pô, eu acho que é por esse lado que eu quero ir, assim. E aí eu saí, falei, putz, fudeu, e agora? E aí voltei pro criar, o filhinho voltando pro criar. Depois de quanto tempo? Não, voltei no criar e perguntei se tinha mais vaga de estágio. Aí porque você ficou quanto tempo na Movie Art? Fiquei 1 ano. 1 ano. Não, fiquei 6 meses, é isso. Porque era 6 meses de estágio. E aí eu consegui outro estágio no Teatro Alfa, um grande teatro que tem em São Paulo. Bateu na porta do criar e falou, Tinha, era a Selminha na época que arrumava os estágios. Sim. Né? E ela falou, não, acho que tem um aqui, você acha que é legal? É teatro e tal. E eu me amarrei muito, assim, vi que também dava para ganhar dinheiro lá também. O trabalho é intenso, né? Ainda mais eu caí no Teatro Alfa, um dos melhores teatros que tem em São Paulo, né? Tinha, né? Infelizmente vai fechar. Nossa, não sabia. A nossa formatura foi lá do Criar. Vai fechar, não faço ideia porque, enfim. E aí... Você caiu lá no Teatro Alfa. Aí comecei a fazer na época que o musical estava forte no Brasil, então eu estava perto de produções da Brothers, assim, tipo, com os melhores profissionais. E aí foi legal, porque eu fui mesclando coisas... Porque o teatro é isso, tem aquela coisa mágica, né? Do truque ao vivo, assim, de frente do lúdico. As pessoas estão lá assistindo, tudo pode acontecer. No cinema é uma outra história. Então eu fui aprendendo o que o cinema, publicidade consegue fazer, o que o teatro consegue fazer. E aí fui entendendo que o mercado é grande, né? Tem o cinema, aí fui pro teatro, aí também era apaixonado pelo carnaval, né? As coisas de escola de samba, né? Os barracões, também trabalhei bastante em barracão de escola de samba. Enfim, fui experimentando vários segmentos dentro da cenografia. Dentro da cenografia, E no Teatro Alfa você ficou quanto tempo lá? Você ficou bastante tempo também? Fiquei um tempão, assim. Eu fiquei quase 1 ano. E aí depois, eles não estavam registrando, mas eu também nem sei se... Acho que, bom, enfim. E aí, como eu estava operando um teatro, eu estava na contra-regragem do musical, que na época era A Noviça Rebelde, e eles foram fazendo apresentações em outros teatros, e eles me levaram. Aí eu fui junto. Aí do Teatro Alfa eu fui pro Sérgio Cardoso, mas eu não era do Sérgio Cardoso, eu era da equipe técnica da Noviça Rebelde, do musical. Então, e aí fui indo, fui explorando esse lugar E aí fui vendo a pintura de arte lá de novo, né? Até que eu conheci um cara, chamado Rossi. E aí tinha uma pessoa lá, a Catu, que falou, Rossi, tem uma pessoa que você vai adorar, é o Fabinho, ele é muito talentoso, aquela coisa, quase uma mãe, assim, né? Uma senhora sim. Falando de mim. E aí me apresentou para o Rossi. E o Rossi, você sente que foi o cara que deu o gancho de mudança, assim? Sim, foi o ponto de virada. Porque
É difícil emocionar. É que ele faleceu, né? Deixa eu ver que Tudo bem. Foi porque eu comecei a ser pintor de arte. De fato, assim, eu não era só mais o ajudante, o cara que fazia, não que isso era ruim, era bom também você ajudar e tal, contribuir. Ele me deu a oportunidade de falar, ó, você vai assinar a pintura de arte desse espetáculo. Entendi. E aí eu fui tomando minha liberdade, fui criando meu mundo, meu jeito de trabalhar, né, com muito medo. E fui me jogando, né. Ele foi o cara que falou, ó, acredita, né? Tipo, vai lá e faz, assim. Romantizando assim, né? Mas ele me provocava, mas ele acreditava em mim, senão ele não ia colocar o nome dele, colocar uma pessoa que fosse prejudicar a empresa dele, né? Então... Ele tinha uma empresa de cenografia? Sim, ele tinha uma empresa bem antiga, assim, bem conhecida no segmento do teatro, ele é um diretor de arte. Muitas pessoas saíram deles, assim, Valdir Lopes, bastante diretores de arte conhecidos, assim, saíram dele, assim. É um cara que, inclusive, ele era ator e virou cenógrafo, diretor de arte. Ele começou, na época, né, enfim, ele foi pegando coisinhas de cenário que geralmente o ator faz os cenários, quando vai ver o cara fazia com tanta maestria que acabou, desenvolvendo uma empresa desse segmento. E aí ele tem uma grande empresa, né, e faleceu aí na pandemia. E aí ele que abriu a oportunidade para eu mostrar meu trabalho, né. E a sua primeira pintura, né? Você falou, qual foi era um espetáculo? Era um espetáculo chamado, lembro até hoje, chama A Loba de Ray-Ban. Um espetáculo lindo, assim, tudo em tons de vermelho, eu achei bem bonito, conceitual, assim. Então foi esse, assim, uma peça bem grande, assim, né? E aí foi indo, fui pegando outras coisas, e com ele eu fui vendo que ele também fazia outros segmentos, ele fazia cinema, ele fazia vitrine, ele fazia tudo, shopping, e eu atrás dele, né? Ele me chamava, e aí paralelo a isso, eu comecei a fazer minha faculdade, né? Fiz faculdade de artes plásticas, né? E aí era corrido, mas eles, do jeitinho dele, me testando, né? Porque eu estudava de manhã na faculdade, e aí depois de acabar a faculdade, ia pra lá. Ficava até de madrugada para entregar o trampo e tal, tipo, tinha que saber dar um jeito de conciliar para as coisas rolar, né? E foi isso. E aí, nesse período que você fazia faculdade, você sente que a faculdade foi um grande complemento, assim, para o que você já vinha aprendendo? Como que foi para você esse período? Quanto tempo foi a faculdade de artes plásticas? Foram 4 anos. 4 anos? Foram 4 anos. Mas é curioso, assim, sabendo de onde eu vim, do meu poder aquisitivo, que minha família poderia me oferecer, eu imaginava que eu não ia conseguir fazer faculdade de artes. Então, eu sempre fiz cursos livres em São Paulo, aproveitando esse gancho que São Paulo é uma cidade que tem tudo, né? Sempre fui fuçando cursos gratuitos, né? Sescs, na oficina Oswald, enfim, vários, né? Curso de modelo vivo, curso de fotografia, curso de história da arte, curso de direção de arte, curso de moda. Fiz vários, assim, né? Que massa! E aí, ia tentando fazer uns vestibulares, mas muito difícil, né? Ainda mais vindo de escola pública, sempre não. USP, Unesp, enfim, difícil. E aí, passei. Foi isso que você perguntou? Não lembro mais. Se ajudou? Se me ajudou. Eu acho que me ajudou, sim. Mas eu já tinha, como eu já estava trabalhando na área e eu fazia os cursos, eu acho que a faculdade deu uma amarrada. Porque a faculdade ensinou, não que eu já sabia, mas eu já tinha uma boa base já. Entendi. Porque eu já tinha. E foi até interessante ter feito os cursos antes, porque geralmente é isso. Quando a gente faz uma graduação, os alunos, principalmente quando é muito novo, né, não tem nem dúvida, né? Sai lá, vai para a faculdade não tem nem o que perguntar. E eu era um aluno curioso. Sempre perguntava, porque assim, eu saí de um lugar com dúvidas, eu tive a oportunidade de desenvolver na faculdade e ter essas dúvidas teoricamente respondidas, né?
Então ajudou, mas não é o que influenciou no meu trabalho. Não, na nossa área é bem raro uma pessoa que tem faculdade. O lance mais é isso, é o QI, é a vontade de fazer, é chamar a responsa para si, né? Porque é muito difícil, ainda mais hoje, eu vejo bastante gente que querem, mas não querem ter responsabilidade, né? Querem um retorno, mas não querem ter responsabilidade. Então, e é isso, né? É um mercado fechado, ao mesmo tempo que tem uma grande necessidade de mais profissionais, né? Mas é isso, é um dilema isso, né? E hoje, atualmente, na área da cenografia, qual é o lugar que você está trabalhando, o que você está fazendo hoje? Porque você passou, né, esse processo da empresa e hoje tem algum lugar que você está trabalhando atualmente? Tá? Então, a gente tem uma empresa, né? Eu tenho uma empresa que presta serviço de cenografia. Nós produzimos as cenografias. Teoricamente, a gente não cria. A gente auxilia algumas coisas que são criadas e desenvolve a cenografia. O projeto já vem meio pronto, e a gente dá uma orientada aqui, lá, o que é possível dentro do orçamento, e aí chega o orçamento de diversos segmentos, né? Orçamento para circo, para publicidade, para musical, para novela, para um filme, para um longa, enfim. Chega de tudo. Né? E isso acho que foi por conta de onde eu fui me envolvendo, né? Então, porque geralmente no mercado da cenografia, as empresas, sei lá, que trabalham com evento, sei lá, tem empresa que só pega, sei lá, Rock in Rio. Só a empresa que pega esse nicho de show, festival. Essa empresa só pega publicidade. Tem empresa que só pega vitrine, tem empresas e a gente não. É um lado positivo que eu enxergo hoje e ao mesmo tempo negativo. Mas eu gosto, tá interessante, assim, porque chega uma hora que cansa muito fazer só evento, né? A gente pega uns eventos aí que é pauleira, 30, 40 dias, na loucura, parece que vai dar tudo errado. E eu falei, Deus me livre se tivesse outro, né? Então, aí aparece uma vitrine que é mais tranquila, a gente faz assim, ai, calma, agora eu vou de boa. E aí vem um outro, e aí vem um outro trabalho, e vai dando uma respirada, e a gente vai rodeando esse mercado, assim, né? Mas ó, eu queria voltar um pouco antes, assim, Fábio. Você hoje falou que tem uma empresa de cenografia, né? Qual foi esse start para você montar, assim? Você saiu de algum lugar? Você foi observando? Como que foi? Isso é uma boa curiosa, assim, que eu sempre falo. Eu nunca pensei em montar uma empresa, assim, né? Não era uma coisa que eu sonhava ter uma empresa. Eu queria ser um artista. Né? Um sonhador, um cara... Gostava de desenhar? Essa coisa meio fantasiosa de ser livre, né? E aí eu acho que a empresa veio surgindo a partir do momento que eu fui trazendo responsabilidade para mim. Que as pessoas foram me dando essa responsabilidade de me ajuda aqui, resolve aqui, faz ali. E quando eu fui ver, eu já estava fazendo tudo, né? Eu fui pegar uns trabalhos de uma maneira mais autônoma, assim, né? Com o Rossi, começando com o Rossi. O Rossi, na época, tinha alguns clientes que ele não queria tratar. Ele falou, por favor, fala com essa tal pessoa que eu não estou afim de falar com ela. Você pode atender ela? Eu falei, demorou, vamos lá. Com muito medo. E aí falou, tem que fazer cenário ABC. Você faz? Faço, com muito medo, né? Eu não tinha espaço, eu não tinha nada, não tinha equipamento. Fui fazendo. Comecei fazendo na calçada. Né? E aí depois fui vendo que não dava mais estar desenvolvendo um trabalho que exige uma certa, enfim, uma estrutura, né? Sim, não dá para ficar fazendo e tal, né? Com as pessoas, enfim. E aí eu aluguei um outro espaço, um espaço 7x7. E curiosamente eu não aluguei para desenvolver coisas de cenografia, eu aluguei para ser um ateliê meu artístico. Eu e mais que é aquela sua paixão pela arte, né? Eu e mais um outro amigo. E a gente alugou um espaço junto, mas aí os trabalhos começaram a vir muito. E aí eu não usava mais como ateliê, eu usava como espaço de cenografia. E aí esse espaço de cenografia que eu estava usando era um grande espaço que é ocupado por artistas, só que como o volume de trabalho era grande, eu estava incomodando os outros artistas, porque é barulhento, é sujo, né, entre aspas, né? E aí eu tive que arrumar um outro. Aí veio, meu irmão, como ele fez o Instituto Criar também,
Ele fez câmera, a gente alugou um espaço junto, rachando o valor, e aí a gente alugou um outro espaço no Bom Retiro, né? E aí onde eu tinha um espaço onde eu fazia minha cenografia e ele fazia as fotos, as filmagens dele. Ah, vocês fizeram uma parceria. Uma parceria nesse sentido, cada um pagava o seu. A parceria era essa, se vira, paga o seu, paga o meu. Sim. Mas isso. usando ali um espaço separado para cada um. Era pequenininho também, era um problema, inclusive era sobre loja, então imagine cenários descendo na escadinha pequenininha, quase imagina um escritório, um dentista, quase um espaço de dentista, assim, pequenininho, tudo a gente tinha que fazer compactado, divididinho, para chegar no estúdio, montar e tal, era um problemão. Até que meu irmão decidiu sair, depois de um bom tempo, 3 anos, 2 anos junto, porque ele não estava conseguindo, ele estava muito, como ele era meio um freela registrado, ele não conseguia estar usando tanto, não fazia muito sentido ele estar com esse espaço. Entendi. E aí eu tive que me virar, falei, pô, então vou sair, entreguei o espaço, entregamos junto, e fui atrás de outro espaço, um pouco mais barato, e curiosamente eu achei um espaço um pouco mais caro e muito maior. Só que eu, enfim, fui na cara e coragem, falei, mano, isso aqui eu acho que vai me trazer muito dinheiro. Eu vi o espaço como oportunidade, porque assim, a maioria dos pintores, dos artistas e tal, não tem um espaço. Tem que ficar indo nos espaços do marceneiro, em outros lugares, e eu vi que eu poderia ter o meu espaço, ter esse diferencial, eu vi isso como diferencial. E os trabalhos maiores acabam chegando no meu espaço porque eu tenho um espaço que comporta, né? Um galpão que comporta tudo. A gente constrói as cenografias dentro e leva depois para o teatro, para o evento, enfim. E aí hoje a gente está na Moca, tem um espaço na Moca lá, em torno de uns 350 metros quadrados, assim, um espaço bem legal. E tem um estúdio também, agora a gente abriu um novo negócio, um nicho, assim, que é um estúdio de fotografia para atender. Que massa, que legal. Uma demanda aí de clientes que vêm perguntando de estúdios e tal, enfim, a gente está sempre se jogando aí. E Fábio, você acha que por você hoje ter esse espaço de cenografia, ajuda o quê? Na questão do prazo? Isso que facilita, assim, porque você já constrói ali o material necessário, pinta, né, pelo que eu entendi, e já fornece, né? Então, a pintura é uma questão. Eu adorava a pintura, né? Mas ajuda muito no prazo, porque eu estou dentro do meu espaço, facilita muito, né? Todo o material está lá. Mas hoje, a gente faz pintura assim, mas a Fabin ganhou uma força maior quando a gente passou a construir o cenário. Fabin é o nome da sua empresa, da empresa, né? Fabin Cenografia. A gente passou a construir os cenários. Entendeu? Antes a gente só pegava depois de estar construído, a gente passou a fazer do zero. Entendi. De não precisar de fornecedores terceiros, então vocês estão desde o início do projeto. A gente faz a produção, a gente compra os materiais, adereça, deixa ele entrega do jeito que o cliente coloca luz, LED, enfim, fantasia, do jeito que o cliente quiser, entrega prontinho. E hoje vocês atendem diversos segmentos, você falou, né? Desde, sei lá, cinema, publicidade, isso, teatro. Teatro, tudo que tiver onde a cenografia possa estar. Eventos, né? Corporativos, enfim. Cara, eu olhando aqui, você contando essa história, assim, Fábio, eu fico pensando, o Rossi realmente foi o ponto de virada, né? Porque eu vi que em algum momento você falou assim, o Rossi tinha alguns clientes que ele não atendia, né? E aí eu ia lá e conversava com eles. Por conta disso, foi onde foi criando uma autonomia? Você sente que foi daí que você foi criando autonomia para hoje ter sua empresa e tocar as coisas? Ao ponto de quase, assim, ele me deu asa, ao ponto de eu criei uma asa, ao ponto de não precisar só depender dele, porque antes eu dependia dele. Ele pegava os projetos e ele me chamava para pintar. Aí eu fui criando uma autonomia, os clientes que ele me passava e indicando para outros clientes, e eu fui criando essa carta de clientes ao ponto de não depender mais dele. Né? E virou um problema, entre aspas, porque, embora ele só me chamava quando eu tinha pintura artística, mas eu passei a trabalhar menos com ele. Que você começou a ter uma certa frequência de trabalho. Eu não viria um concorrente dele, pelo contrário, assim, eu tinha um grande respeito. Eu falava, isso aí quem vai fazer bem é o Rossi. Por respeito, enfim, por várias questões. História que vocês construíram, sim. Eu falava, então eu acho melhor ir pro Rossi, assim, enfim... E aí, mas eu fui construindo clientes assim dentro dessa responsabilidade, né, de ter autonomia, de ter, enfim, todas essas questões que exigem um trabalho, né? E Fábio, eu vejo que você tem uma boa didática, assim, na hora que você explica e tal, você dá aula, você tem algum lugar que você
já transmitiu esse conhecimento? Sim, eu já dei Acho que aula. aqui no Criar, você falou que já veio também de uma palestra. Mas na minha ONG, né, na ONG que eu nasci, que é o Projeto Carmim, eu dava aula nos hospitais de arte e educação. Ah, sabia. A gente tinha lá, era um curso de arte e empreendedorismo social. E a gente, enfim, eles educavam e ensinavam a gente dentro desse contexto, assim, né, de usar as artes como ferramenta, né, de promoção humana e dentro dos hospitais. Eu era aluno, mas assim, na época que eu era aluno de lá, era para os jovens de baixa renda. Né, o Carmim dava essa aula para os jovens de baixa renda vindo da prefeitura, uma parceria com a prefeitura. E aí eles me contrataram, essa lance de novo da responsabilidade. Eu sempre fiz muito assim, muito dedicado. E aí eles perceberam, eu falei, meu, você não quer trabalhar com a gente aqui? E aí eles me deram essa oportunidade, eu fui ser um assistente dos professores. E aí quando eu fui ver, eu estava dando aula também. E na área de cenografia, assim, a mesma, ou era... No hospital não, era de artes. Aí depois que eu fui criando esse lance da cenografia, eu cheguei a dar aula de cenografia lá no Projeto Carmim, né, para jovens. Nos hospitais não, mas para os jovens dentro dessa... ONG, na assim, ONG, Nos hospitais era mais artes, até por conta dos materiais, eles estão mais vulneráveis, algumas coisas, né. Enfim, é isso. Mas eu amo dar aula, adoro dividir o conhecimento, acho que eu aprendo muito, né. As pessoas que chegam lá trabalhar comigo, a maioria não vem da área, são pessoas simples, isso é uma coisa que eu tento trazer, assim, ter um pouco desse espírito, não sei se é social apenas, mas dessa galera que precisa de uma oportunidade, né? E talvez, de alguma forma, se eu conseguir cativar eles, falar, meu, fica nessa área, que essa área é da hora, né? Sei lá, tento dar um pouco do que eu amo para eles, né? E é isso, né? Todo dia é uma ação, né? E esse modo de compartilhar esse conhecimento, como que você compartilha essa paixão pela cenografia? Que, para quem não conhece, né, pensando na audiência, que às vezes quer entrar na área do audiovisual, e na maioria das vezes é câmera, né, técnico de áudio, são as mais conhecidas, vamos dizer. Para quem está querendo entrar na cenografia, como que você falaria sobre essa paixão que você tem, né? Que você construiu ao longo da sua carreira? Como assim, como eu falaria? Como eu fosse descrever essa paixão? Isso, para quem quer fazer cenografia, por exemplo, sabe? Difícil a pergunta, hein? Não sei te responder, é difícil, boa, né? Eu amo demais, assim, eu acho que é uma coisa, assim, mágica, assim, né? Enfim, é uma roupa, eu vejo a cenografia como uma roupa que veste toda aquela situação, né? E faz com que aquilo tudo se torne uma suposta verdade, né? Dentro da cenografia. E eu gosto dessa fantasia, do fazer lúdico, né, da mentirinha, né, de enganar os olhos, de fazer também as pessoas acreditar nessa suposta verdade. Eu acho que... E é desafiador. Uma coisa que eu gosto muito na cenografia é desafiador. A gente tem projetos que chegam e falam, meu, isso aqui eu não sei fazer, putz, fudeu, mas vai ser da hora. Eu quero esse desafio. Boa, é isso, né? que eu quero. É isso que eu quero esse desafio. E claro, hoje, assim, com a empresa, a gente acaba ficando um pouco mais, não sei qual é a palavra, tenta se sujeitar menos para esses desafios, porque não é só eu, né? Entendi, tem toda uma demanda, né? E tem que pagar as pessoas, entendeu? Sim. Mas a gente vê se vale a pena o desafio também, porque às vezes é roubado, às vezes a gente conhece o cliente, tem uma fama de não pagador, a gente sente que são pessoas de má fé, mas enfim, tem desafios que a gente acha interessante, assim, tem coisas que a gente nunca fez, a gente fala, vamos tentar para ver se abre mais um nicho de mercado aí, ou coisa do tipo, assim. E é isso, eu expliquei, mas é isso, é desafiador. A cenografia, o que me cativa é o desafio e da não rotina, é isso. Por mais que a gente tenha técnica sempre parecida para tudo, mas não existe uma rotina, né? Porque cada projeto tem tem uma necessidade, então nunca vai repetir. É tudo muito exclusivo, que está um pouco relacionado à arte, assim, né? De ser sempre exclusivo para aquilo. Às vezes usa sempre a mesma coisa, mas às vezes dá uma mudada. Mesmos elementos, referências, mas...
Mas é isso, eu tenho um lance que eu gosto da cenografia que é a não rotina, assim. Cara, você me lembrou numa das suas falas dessa coisa de simular uma verdade, né? Um espaço e criar uma história. Eu lembrei muito daquele filme Show de Truman, sabe? Sei, Aquele filme eu acho que diz total sobre isso, né? Total, Porque o cara pensa que tá vivendo na cidade, que tá realmente tendo uma vida comum, assim, mas é tudo cenográfico, né? Tudo cenográfico, exatamente. É maravilhoso, É maravilhoso, é bem isso mesmo. É Adoro. uma verdade muito foda, né? Que a cenografia consegue impactar, Consegue né? impactar, E assim, uma das coisas que eu gosto da cenografia também é o trabalho coletivo. Eu amo muito o trabalho coletivo, assim. Embora não pareça, enfim, eu sou tímido, eu não gosto de me destacar sozinho. Pô, Eu obrigado gosto por muito, estar aqui. eu gosto de estar no time, eu Sim, gosto de estar misturado ali e ajudando, fazendo diferença sempre, mas dentro de um time, assim, entendeu? E isso me dá força. Agora, se eu estou sozinho, além do vazio, né, que deve ser isso, né, que dá isso, mas eu gosto de coisas que tem um trabalho em grupo, conjunto, assim, né? E a cenografia, eu imagino que você precisa de uma equipe, né? Precisa de uma equipe, Por mais que exija uma individualidade de cada um, né? Cada um resolve um problema para juntar e fazer acontecer. Mas a cenografia é isso, são muitas pessoas, né? Dependendo da demanda, é 10 pessoas, 20, 30, 50 pessoas fazendo em busca de um resultado, né? E hoje você ainda pinta? Você ainda tem esse lado Tento. com a arte e tal, do seu ateliê que você tinha comentado? Eu tô meio travado, assim, tô entrando em umas questões que eu não consigo mais pintar. Eu desenho, às vezes, aleatoriamente, uma coisa assim. Tenho as minhas pinturas, minhas telas, desenhos, que são minhas reflexões. Mas eu acho que, enfim, essa nova fase do Fábio, né, tá fazendo refletir se eu continuo com o mesmo assunto enquanto pintura, né? Porque é isso, é uma investigação a pintura, né? Tem um contexto ali que eu trabalho e a gente vai ficando mais crítico, né? Mas, enfim, se cobrando muito e acabo deixando de fazer. Se eu tivesse não me cobrando tanto, eu teria produzindo, teria achado uma resposta. Mas é isso, e por conta dos trabalhos, né? Hoje também eu sou pai, né? Então tem tudo isso que também acho que faz parte do meu, que me ajudou profissionalmente. Hoje tem 3 filhos, assim, né? Que massa. Então é uma dinâmica também, assim, de lidar com o trabalho, família. De ser pai, tento ser um pai presente, assim, né? Parceiro. Porque é isso, o trabalho também domina, né? Parece que também faz de tudo para que... Você tenha o seu momento ali com a família. Tento fazer com que essa oportunidade de ser o chefe, às vezes uso desse recurso de ser o chefe, de às vezes conseguir buscar o filho um pouco mais cedo na escola, né? Quando dá, e estar os finais de semana com eles e colocar as pessoas que trabalham comigo para trabalhar no final de semana, enfim, fazer um revezamento para que eu consiga ser pai. Para que eu consiga ser pai. E você já apresentou para eles algo... Eles são... Quantos anos eles têm? Assim, 4 e 10. Ah, já tem um pouquinho mais velho, assim, né? Não, às vezes você eles já levou ele lá no... Já, eles vão lá sempre, faz uma bagunça, brinca com as madeiras, com as tintas. Assim, são apaixonados, assim? Você sente que já tem uma paixão assim? Não, acho que não. Eles gostam. Eles gostam de se sujar, de estar lá, mas não acham ruim, mas não conseguem ficar o dia inteiro lá. Tipo, é o meu pai, né? O trabalho do meu pai. Então o trabalho do meu pai. Lá é grande, às vezes o Miguel, que é maiorzinho, ele vai lá, fica jogando bola, né? Tem um espaço externo, ele fica jogando bola, a equipe conhece eles, fica brincando. E todo o trabalho de divulgação que você faz, é Fabin, né? É o nome da empresa. É através das redes sociais? Como que você trabalha a divulgação do seu trabalho, assim, da sua empresa, né? De cenografia? Curiosamente, a divulgação que sempre... Os clientes vêm através sempre de indicação. São os melhores clientes e a maioria chega por indicação. Mas a gente faz alguns trabalhos de divulgação no Instagram, nas redes sociais, no Google, mas é pouco, viu? A gente tem um site para manter um pouco essa formalidade, as pessoas perguntam do portfólio, então a gente lá é um lugar onde a gente guarda... O site é o quê? É fabin.com? fabinscenografia.com.br. Tá, depois passa, eu coloco aqui na descrição do vídeo também. Legal. É fabinscenografia.com.br e o Instagram é fabincenografia também. Legal. E lá tem um pouquinho. O Instagram
tem os trabalhos mais atualizados e o site tem uns trabalhos um pouco mais antigos, até porque é difícil ficar alimentando né? Eu bem que eu digo, eu sei como é que é. Para trabalhar aqui do Pode Criar, dá um trabalhinho. E aí eu sou zero com internet, eu sou bem ruim para isso, para várias coisas também, né? Então, assim, uma coisa legal de trabalhar em grupo é isso, né? Foi reconhecer que eu não sei fazer várias coisas. Eu sou bom, né? As pessoas me chamam para aquilo, que é a cenografia, e reconhecer que, assim, eu preciso de uma administradora. Então, tem que chamar uma pessoa para administrar, pagar as pessoas, porque eu não, enfim. Entendi. Entendeu? Eu ia me sobrecarregar, comecei a me sobrecarregar demais e estava fazendo errado, entendeu? Tem uma contadora, tem pessoas que fazem um atendimento também da empresa, né, de falar com os clientes. Até para você poder focar em outras coisas da empresa, né? Porque se foca em tudo, aí vira estresse. Entendi. E eu gosto muito de estar lá, eu sou chão de fábrica, assim, eu gosto de pôr a mão na massa, gosto de estar lá, por mais que eu ponha a mão na massa menos hoje, mas eu gosto de estar junto com a galera. Eu mal entro no escritório, assim, eu vou de vez em quando, mas eu gosto de estar naquele caos, na sujeira. Lá que eu reflito, por mais que pareça que não, mas às vezes eu estou lá junto com a galera, na massa, mas eu estou pensando em outras coisas, assim, preciso pensar como que vai ser, sei lá, como que eu vou divulgar a empresa melhor, será que eu preciso de mais pessoas, está faltando café, enfim, preciso comprar. Pense em a parte de gestão mesmo, né? De como as coisas estão fluindo e tal. Será que tal pessoa está precisando de ajuda? Será que estou sobrecarregando a Lígia? Será que estou sobrecarregando o Bruno? Que são pessoas que estão lá no seu braço direito. Então, fico pensando meio que nessas lacunas que eu acho que seria minha que você pode ajudar. Eu acho que é isso, né? Porque não... Uma pergunta eu tenho para você, Fábio. Teve um momento que você falou que a cenografia é para simular, né, uma casa, ou simular o céu, né? Você até falou a questão da pintura e tal. Na vida, até uma pergunta filosófica. Você acha que a vida é uma grande cenografia, assim? Você acha? Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Tudo a gente fantasia para ficar o melhor ambiente possível, assim como essa cenografia atrás, que não estava, né? Qualquer lugar que a gente passeia ou anda tem uma proposta de cena, te levar né? para algum lugar. Para que intuitivamente as pessoas façam um melhor enquadramento, fala que bonita, que tijolinhos legais. Usa até o termo instagramável hoje, né? A galera fala, aqui é instagramável. Né? Eu acho que sim, por mais que algumas cenografias, ou a cidade, o mundo é aquela coisa... Que não vai desmontar nunca, né? Não é efêmera. Mas... Igual um cenário cenográfico, né? Que você desmonta e monta. Acabou, mas eu acho que é uma grande cenografia, sim. Né? Boa. Eu acho que é um imitando o outro, né? Boa. E, Fábio, quando você olha para toda essa trajetória, né, que você me contou, do garoto ali, né, que era apaixonado pelas artes plásticas e tal, e aí fez o Criar, e aí passou pela empresa, aí depois começou lá que você falou que fazia de tudo, né? Aí conheceu o Ross, que foi muito importante, ponto de virada, e hoje tem uma empresa. Como que é para você olhar para toda essa sua trajetória, assim? O que você diria, assim, para a galera que está assistindo? Difícil. Meu, até hoje eu me cobro, Deu aula, né? Mas até hoje me cobro. Eu sinto ainda, por mais que pareça louvável e magnífico, eu sempre acho que estou começando do zero. Sempre acho que estou começando, assim. É sempre uma batalha, todo dia, assim, né? Por mais que, assim, as pessoas falam, nossa, você tá grande, você está sempre empreendendo, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá super grande, mas uma conquista diária? É uma conquista diária, assim, porque eu sinto, ao mesmo tempo que para voltar do zero, eu sinto que é muito, muito rápido. Como se fosse um castelo de areia, assim. Eu sinto que para desmoronar, eu acho que é mais... Bom, acho não, certeza, é muito fácil, né? Então, acho que dentro do meu perfeccionismo, do meu jeito de ser perfeccionista, ou do meu jeito preocupado, ou empreendedor, talvez, eu estou sempre pensando para que isso nunca desmorone. Como se todo dia desse um empurrãozinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho lá, um pouquinho lá. Às vezes cai de novo, né? Temos a pandemia aí, que foi uma grande caída de areia aí, né? 2 anos aí,
onde quase, né, eu tive que desfazer da empresa, porque, enfim, tem todo um custo de aluguel do galpão, de despesas fixas, tive que pegar um puto empréstimo, né, e aí, enfim, e todo dia se reinventando, né, pensando como eu posso gerar mais receita, como eu posso crescer mais, como as pessoas que estão comigo possam crescer também, como a gente pode crescer junto. Então, estou sempre pensando nessas questões, assim, né? Mas ao mesmo tempo, eu agradeço muito, assim, eu reconheço que hoje eu vivo uma vida melhor da onde eu vim, né? Então, tenho uma qualidade de vida boa, e dou graças a Deus, né? A tudo, às pessoas e a mim. Boa, né? boa. Mas as pessoas, né, acho que foram fundamentais na minha vida, assim, minha mãe, enfim, minha esposa. Boa, inclusive te acompanhou hoje aqui na gravação, legal. Minha esposa, então, são anjinhos, né? Boa. Obrigado, Fábio. Porra, obrigado eu. Obrigado por ter aceitado aqui, participar do Pode Criar, compartilhar Gostei sua muito. história. Fico feliz, cara, fico muito feliz. Que bom. E vocês que estão assistindo aqui, ó, Pode Criar, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. É isso que ajuda os produtores de conteúdos. E, Fábio, se a galera quiser achar a sua empresa, onde pode ir no site? Vou deixar aqui na descrição também. No site, www.fabincenografia.com.br, e o Instagram é @fabincenografia. Boa, é isso. Valeu, galera. Show. Importante? Porra, obrigado, Fábio. Caraca, velho. Obrigado, viu? Curtiu, velho?